aquele camarada, sabe, que fazia mais do que pediam para ele. Porque Faraó pede para ele: interpreta aqui esse sonho para mim. Ele interpreta, fala assim: olha, legal, é o mesmo sonho. São 7 anos de fome, 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Fez o serviço dele? Fez. Mas aí José diz assim: agora, Faraó, para não ter dificuldade no período da fome, você faz isso. Faraó olha para José e fala assim: cara, você já está me dizendo o que fazer. Quem melhor do que você? José é colocado como o segundo homem do Egito. Passa os 7 anos de fartura, vem os 7 anos de fome. Aquela fome afeta toda a terra, afeta a família de José que está lá longe. E de repente, para não morrer de fome, José traz toda a sua família para o Egito. E aquele povo começa a crescer ali então. Só que aquela geração morre, José morre, o Faraó morre, e o outro faraó que vem depois, ninguém conta para ele a história de José. Aí ele olha um povo crescendo, que não é o seu, um povo crescendo mais do que o seu, escraviza aquele povo. Aí é que aquele povo se tornou então escravo. E por ser escravo, o povo começa a sofrer. Por ser escravo, eles são tratados de uma maneira que eles se sintam cada vez mais acuados para não inventarem nenhuma revolta contra o reino. E aí nesse turbilhão todo nasce Moisés. Cresce no palácio do rei. E aí depois de um tempo ali, mais ou menos 40 anos, ele mata um egípcio, tem que fugir para o deserto. E aí passa muitos anos ali no deserto. E depois de alguns anos no deserto, vivendo sua vidinha tranquila ali, sossegada, Deus um dia aparece para ele e fala assim: olha, eu tenho visto todo o sofrimento do meu povo no Egito. E eu quero que você volta lá e tira meu povo de lá. Eu vou com você. Eu vou fazer maravilhas no Egito. Você vai tirar o meu povo de lá. Moisés volta, encontra seu irmão Arão. Eles vão a Faraó, eles fazem todas as maravilhas, aquelas 10 pragas que nós já sabemos, até a última, que é a morte dos primogênitos. Quando morrem os primogênitos, então, naquele momento de choro, naquele momento de tristeza do reino, Faraó então vira para os seus soldados e diz assim: vamos deixar esse povo embora. Ele chama Moisés, chama Arão e diz assim: leva esse povo embora daqui, some com esse povo do meu reino, tira todo mundo daqui. E o que o povo faz? Vai embora. E como Deus tinha dito: olha, vocês antes de ir embora, vocês vão no conhecido, vão no vizinho, no amigo, pede alguma coisa. Pede joias, pede roupa, pede o que puder, para que vocês não saiam vazios. Eles saem, começam a caminhar no Egito, porque Moisés tinha a responsabilidade de conduzir aquele povo para a terra prometida. E eles fazem um determinado trajeto no deserto, então agora já como um povo, não mais como 70 homens, né? Como 70 vidas que chegaram no Egito, mas agora mais ou menos, acho que 600 mil. E eles começam a caminhar, até um dia que eles chegam próximo ao chamado Mar Vermelho. E eles estando ali então, perto daquele Mar Vermelho, contemplando, eu diria assim, a imensidão daquele mar, contemplando talvez, sei lá, a beleza daquele mar. De repente aqueles homens olham para trás, o texto diz que eles levantam os olhos, eles olham para o outro lado, e eles veem Faraó vindo ao seu encontro. Eles veem o exército de Faraó se aproximando. Sabe por quê? Depois que passou aquele momento do choro todo, momento do luto, Faraó reúne seus generais, diz assim: o que nós fizemos deixando esse povo fugir? Vamos voltar, vamos atrás deles, vamos trazer todo mundo de volta, porque nós perdemos nossa mão de obra barata. Nós temos que trazer nossos escravos de volta. E aqueles homens erguem o olhar então, e eles veem justamente o que? Faraó com todo o seu exército se aproximando. Aqueles homens, quando veem isso, o texto nos diz que primeiro eles clamam ao Senhor, depois eles vão para cima de Moisés lamentando, murmurando, reclamando, resmungando, acusando Moisés de tê-los tirado do Egito contra a vontade deles. Porque eles olhavam para um lado, eles viam então o exército descendo, eles olhavam para o outro, eles viam o mar, eles não sabiam o que fazer.
É esse o quadro, então, diríamos que esse texto nos apresenta. Quando eles olham e veem aquele exército aproximando, o coração daquele povo desfalece. Aquele povo, dentro deles, o que eles imaginavam é o seguinte: bom, eles não sabiam que eles estavam voltando para poder levá-los de volta. Então eles imaginavam assim: nós fugimos, eles vão chegar e vão nos matar. E aí nós vamos morrer no deserto, aqui não tem onde enterrar a gente. Olha como é a cabeça do ser humano. Era essa a ideia que passava diante então daqueles homens. A questão é que nós, quando olhamos a situação deles ou a nossa situação e nos deparamos com o caos, nós nos desesperamos. Nós ficamos sem saber o que fazer, nós ficamos sem saber o rumo a tomar. Mas quando nós paramos então, ou seja, quando nós mesmo olhando esse texto, mesmo entendendo que o caos, quando ele chega, ele nos desestabiliza. Eu preciso olhar para esse texto. Nós precisamos olhar esse texto e trazer dele, tentar tirar dele algumas lições para nós. Nós precisamos olhar com mais carinho talvez esse texto e perguntar: o que esse texto pode falar comigo? Olhar para mim mesmo, sei lá qual é a minha situação, qual é a sua situação, qual o problema que você está enfrentando, qual a adversidade que você está enfrentando, qual o tempo ruim que você está passando. E aí olhar, pensar assim: que lição esse texto pode trazer para mim? Porque pelo menos para mim esse texto ele traz algumas lições. E dessas lições que esse texto traz para mim, uma delas é a seguinte: não tema as adversidades. Algo que nós mais tememos na nossa vida é o caos. O pessoal brinca, diz que todo mundo é ateu até o avião começar a cair. Porque quando o desespero chega, o desespero bate ali na nossa porta, meu amigo, na maioria das vezes a gente não sabe o que fazer, nós nos desesperamos. As adversidades, as circunstâncias ruins na nossa vida, quando nós olhamos, elas nos derrubam. Não interessa o nosso peso, não interessa a nossa altura, não interessa o nosso preparo no jiu-jitsu, não interessa a faixa que eu tenho, não interessa o posto que eu exerço lá no serviço militar. Não interessa se eu tenho um cargo de chefia ou não. Interessa que as circunstâncias ruins, elas derrubam basicamente todo mundo. E muitas das vezes a maior dificuldade é justamente a forma como nós encaramos as nossas adversidades. Porque o temer ou não temer esse caos que acontece na nossa vida vai depender de como nós encaramos ou de como nós enfrentamos esses momentos. De como nós enfrentamos esses desafios. Nós voltamos o nosso olhar para esse texto, nós observamos o que os israelitas fazem. Eles erguem os olhos. Eles clamam ao Senhor, mas ao mesmo tempo eles ficam com medo. Eles ficam com medo de serem atacados, eles ficam com medo de morrer ali. E por isso começam a criticar Moisés. Porque para eles, o que eles olham é que não havia mais solução, não havia mais saída. Mas quando nós olhamos o texto dizendo que esse povo clamou ao Senhor, isso traz para nós então a situação de que diante dessas circunstâncias adversas em nossa jornada, para nós não temermos essas circunstâncias, algo que nós precisamos fazer é o quê? Clamar ao Senhor, é colocar diante dele a situação, é colocar diante dele a nossa fraqueza, é colocar diante dele a nossa impossibilidade de reverter aquela situação. Mas na maioria das vezes, o que acontece é que nós tememos. E aí nós precisamos clamar a Deus, deixar o medo de lado e encarar o desafio. Se nós olharmos de uma forma negativa os desafios que estão diante de nós, o que vai acontecer é que nós vamos sucumbir diante desses desafios. Se nós olharmos de forma negativa as circunstâncias adversas, nós vamos sucumbir diante delas.
Imagina um corredor de 100 metros com obstáculos. Se o primeiro obstáculo que ele tem que pular, ele olhar e falar assim, não dou conta. Ele vai tropeçar já no primeiro e ficar ali. A forma como nós encaramos então essas adversidades, elas vão nos fazer desanimar, elas vão nos desencorajar, ou elas vão nos fazer seguir em frente. Vai depender de como nós encaramos. E quando olhamos para isso, nós nos lembramos de um relato bem interessante do próprio povo de Israel. Moisés, ele tem ali com ele muita gente, ele tem 12 tribos, ele chama um líder de cada tribo. E fala com esses líderes o seguinte, olha, tem uma terra ali na frente, Deus disse que a gente vai conquistar. Mas vamos lá dar uma olhada naquela terra? E aqueles 12 líderes vão. O relato que eles trazem é interessante, a terra é boa, a terra tem bons frutos. E aí precisa de 2 homens virem trazendo um cacho de uva. Imagina. Mas aí eles dizem assim, olha o fruto, que maravilha. Mas 10 daqueles homens dizem assim, só que na terra tem gigantes. A terra é boa. Eita, olha o fruto, olha a uva que nós trouxemos. Mas a terra é gigante. É uma terra de gigantes. Nós somos, minúsculos diante deles. Esquece. Já era. Não dá. Não vale a pena. A forma como nós encaramos, muitas das vezes, ela vai impactar quem está ao nosso lado. Haviam 2 homens que disseram para o povo assim, não, a terra tem gigantes. A terra é boa, olha o fruto da terra. Mas Deus prometeu essa terra para nós, então vamos subir e conquistar aquela terra, que se dane os gigantes. Mas sabe o que o povo fez? Ouviu os 10. Que talvez falaram mais grosso, mais alto, mais forte. E aqueles 10 impactaram todo o povo a não confiar em Deus. Porque olharam para as adversidades de uma maneira negativa, porque para eles só importava o ponto negativo. E eu acho interessante, eu falei isso aqui antes, eu gosto muito de uma ilustração, que diz que haviam 2 empresas de calçados. Essas 2 empresas, cada uma delas pegou um dos seus melhores vendedores e mandou para uma certa região para que eles olhassem aquela região para ver se teria como a empresa vender calçados. Então cada vendedor seguiu e depois de um tempo ali então um dos vendedores manda um recado para a sua empresa. Ele diz assim, olha, eu vou voltar, eu vou retornar. Esse negócio de vender sapato aqui não vai dar certo não, sabe por quê? Aqui ninguém usa calçado. Então eu estou voltando. O vendedor da outra empresa também passou o mesmo tempo e também depois de analisar aquela localidade, mandou uma mensagem para a sua empresa. E aí, Carlos, ele manda assim, gente, manda para cá bastante sapato que eu vou vender muito, porque aqui ninguém usa calçado. A forma como você encara a adversidade, como você encara o caos, ela vai fazer toda a diferença. Não tem como nós não termos medo, não tem como nós não temermos se de repente nós ficarmos olhando apenas o lado negativo das coisas. Como humanos, nós temos muito a mania de olharmos o negativo. Nós costumamos muito enxergar, Marquinhos, um Pedro que afundou, que afogou, mas não enxergamos um Pedro que andou sobre as águas. O profeta Abacuque vivia com o povo de Israel uma situação de caos muito grande. O povo estava exilado, o povo já não tinha mais nada. E aí Abacuque ainda nos escreve assim, mesmo diante de todo aquele caos. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha
salvação. Queridos, se nós olharmos, meus irmãos, há muitos motivos, mas muito mesmo, para nós não temermos as adversidades e não pararmos por causa delas. Elas podem existir, elas vão existir, elas vão nos incomodar, mas elas não podem nos deter se nós não temermos essas adversidades. Um outro princípio que eu aprendo nesse texto, Derlei, siga em frente. Siga em frente. Nós olhamos para aquele povo, nós olhamos o texto, nós olhamos, como já dissemos aqui, aquele povo erguendo os olhares, olhando para trás, eles enxergam o exército voltando, eles clamam a Deus, eles começam a criticar a Moisés, eles começam a perguntar: você nos trouxe aqui para quê? Nós não te falamos para nos deixar no Egito, nós não te falamos que nós não queríamos vir, nós não te falamos que se você quisesse viesse sozinho, nos largasse em paz no Egito, era melhor morrer no Egito. Se a gente continuar lendo, o povo depois vai reclamar porque não tem as cebolas que tinham no Egito. Mas aqui eles dizem tudo isso, mesmo clamando a Deus, eles se enchem de medo. E é interessante quando nós olhamos, porque com tudo isso Moisés olha para o povo, Moisés entende o temor do povo, Moisés entende de repente essa murmuração daquele povo, mas ainda assim ele tenta dar uma palavra de ânimo para aquele povo, Vilmar. Ele olha para aquele povo e diz assim: gente, calma aí, calma, ninguém vai morrer aqui. Nós estamos aqui, Deus nos trouxe aqui, o nosso Deus ele vai lutar por nós, o nosso Deus vai nos livrar, o nosso Deus vai nos tirar dessa situação, o nosso Deus ele vai nos salvar. Então calma, dá um tempo. E aí parece que depois que Moisés dá essa palavra de ânimo para o povo, de que Deus seria o seu livramento naquele momento, ele então começa ele mesmo a buscar ao Senhor e a clamar ao Senhor. E nesse momento em que ele está ali clamando diante de Deus, Deus chama a atenção dele: ô Moisés, espera aí, para. Não estou mandando você clamar não estou mandando você parar agora e ficar me perguntando o que fazer não. Faz o seguinte, manda o povo marchar, manda o povo seguir em frente. O verso 15, ele diz isso para a gente: por que você está clamando a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Diga ao povo de Israel que siga em frente. E eu fico imaginando então, Moisés vira para cá, dá uma olhada assim, mas e o mar? Siga em frente. Mas em frente tem o mar. Muitas das vezes conosco é assim que acontece. A ordem para nós é siga em frente. Aí nós olhamos, o que nós vemos? Um mar. E nós olhamos para ele e pensamos assim: não tem como passar. Não tem como avançar, não tem como fazer. Nós olhamos para muitos desafios que nós temos e talvez pensemos: não tem como fazer. Quando nós pensamos em comprar um lote, talvez alguns pensassem assim: isso aí não vai dar certo. Compramos. Quando se decidiu iniciar uma construção, talvez alguém pensasse assim: gente, mas não vai dar. Até porque nos foi dito assim: gente, nós temos uma reserva, dá para começar a construção, dá para cavar buraco e encher de concreto esses buracos, gastamos nossa reserva. Vamos fazer? E talvez alguém pense assim: gente, o povo é doido. Quando nós olhamos como igreja, são esses os desafios de lei que a gente vem enfrentando. São esses os desafios que foram colocados diante de nós. Aí nós paramos para olhar isso ali, novo templo para um novo tempo, e entender que Deus tinha um novo tempo na vida de cada um de nós. E nós decidimos, vamos seguir avante. Para continuarmos aquela obra, Deus vai prover os recursos, e nós iniciamos uma campanha, estamos seguindo firmes nessa campanha, a campanha está avançando, e estávamos de boa construindo, campanha de construção. Aí vem um tal de um promotor de missões e fala assim: esse ano nosso alvo de missões é 50 mil reais, ano passado foi 30.
E aí a gente chega a arrancar os cabelos fora, fala assim, gente, já está difícil a construção, e agora ainda vamos aumentar em mais de 66% a nossa oferta para missões. É o que vamos fazer? Vamos seguir em frente. Porque se nós tivéssemos parado diante desses desafios, se nós não tivéssemos avançado diante desses desafios, nós tínhamos ficado lá atrás. Talvez não tivéssemos iniciado a nossa construção, talvez não fizéssemos esse alvo desafiador que fizemos. E aí, diante de todos esses desafios que já estavam, diríamos assim, de bom tamanho, a gente ainda resolve que vai trazer uma carreta missionária para cá. E recebe a carreta missionária. Por quê? Não importa o que nós vemos à nossa frente, não importam as dificuldades, porque nós decidimos então avançar. A grande questão é que quando decidimos avançar, nós olhamos na nossa frente o que tem? Tem um mar. E a gente diz assim, não importa se tem um mar ou se deixa de ter um mar, apenas siga em frente, sem olhar para trás. Sabe por quê? Porque ao seguir em frente, eu aprendo com mais uma lição nesse texto, que ele vai trazer para mim assim, seja canal para o agir de Deus. Quando Moisés para, que Deus manda para ele seguir em frente com aquele povo, ele olha o mar, e talvez na cabeça dele, sem imaginação minha, ele perguntasse assim, mas e esse mar aí na frente? Aí pastor Aguinaldo, Deus disse para Moisés assim, no verso 16, e você, Moisés, você, não é outro não, é você, presta atenção, levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar, as águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Não é outro, é você. A grande questão é onde você quer se encaixar para você ser agente para o agir de Deus. A grande questão é qual é a minha disposição ou a sua disposição para sermos verdadeiramente um canal de Deus para que Ele possa realizar o que Ele quer realizar através de nós. Quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos esse verso, quando nós olhamos para Moisés, o que percebemos é que Deus, Ele pode, Ele quer usar cada um de nós, e não importa, muitas das vezes a gente pode pensar assim, poxa, mas eu não estudei muita coisa, eu não sei fazer muita coisa, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei ficar ali na frente dando um sorriso e abraçando um povo. Se você estiver disposto, Deus não vai te pedir para ficar lá na frente, não vai te pedir para vir cantar, não vai te pedir para vir pregar, mas vai te pedir apenas para fazer o que você sabe fazer. Ele usa o que está nas nossas mãos, Ele usa aquilo que a gente sabe. Ele fala para Moisés, Moisés, é você quem vai abrir esse mar. Gente, para, o que Moisés tinha na mão dele? Um cajado, uma vara. Davi vai enfrentar Golias, o que ele tinha na mão? Uma funda e 5 pedras. A mulher samaritana, ela é transformada na beira do poço, e ela impacta a cidade que antes a rejeitava. Não precisou muita coisa. Jesus estava ensinando uma multidão certa época, e aí o dia começa a avançar. Os discípulos querem dispensar a multidão, porque era o horário do lanchinho da tarde. A multidão de repente ia ficar nervosa, porque não está tomando o lanchinho da tarde. E Jesus diz assim, não, eles não vão embora assim não, vocês vão ter que dar de comer esse povo. Sabe o que acontece? Tem um menino lá no meio, que ninguém sabe o nome, tem 5 pães e 2 peixes. Sabe o que aquele menino faz? Ele dá tudo o que ele tem.
Ele não dá 5 pães e 2 peixinhos não, Marquinhos. Ele dá tudo que ele tem. Ele dá tudo que ele tem, Fernanda. E daquilo que ele tinha, e que ele coloca à disposição de Deus, e que ele se deixa ser usado como um canal para o agir de Deus, uma multidão de mais ou menos 12, 13 mil pessoas é alimentada. Que quando o texto me diz que tinham 5 mil mulheres, homens aliás, fora mulheres e crianças, eu imagino na minha cabeça 12 a 13 mil pessoas ali. Por quê? Porque o que aquele garotinho tinha, ele falou assim: não, com isso aqui eu posso ser canal de bênção na vida dos outros. A grande questão é justamente o que nós temos, o que nós fazemos, qual é a nossa disposição para sermos canais daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Qual o tamanho da nossa disposição? Uma história que eu gosto é uma história de uma senhora chamada Silvia. Silvia é uma de nossas missionárias, e ela tem falado em alguns lugares. E quando a gente ouve a Silvia falar aquilo, o nosso coração enche de alegria, o nosso coração treme. Mas a Silvia viveu muitos anos na Cracolândia. E o que tirou a Silvia da Cracolândia foi uma jovem voluntária que um dia estava fazendo um trabalho na Cracolândia, viu a Silvia, chegou próximo da Silvia e deu um abraço na Silvia. E se você olhar as duas fotos, o antes e o depois, você vai dizer assim: não, isso aí é brincadeira, não é a mesma pessoa. Porque a Silvia era conhecida como a bruxa da Cracolândia. Tudo que aquela jovem tinha era o quê? Um abraço. Você quer ser canal do agir de Deus? A questão é que às vezes nós queremos esperar grandes coisas, mas o que Deus quer fazer com nós é através das pequenas coisas, não precisa de muito. Deus quer que nós sejamos canal para Ele nos usar onde nós estivermos. Nosso trabalho, na escola, no trânsito, lugarzinho difícil, né? Quando aquele motoqueiro passa no corredor buzinando no seu ouvido, que você tem aquela vontade de virar o carro assim só um pouquinho para ver o susto que ele vai tomar, né? Mas aí você tem que ser canal de bênção, abrir o ouvido, dizer para ele assim: vai em paz, Jesus te abençoe. Você pode ser canal de bênção onde você quiser ser usado por Deus. Falamos da escola, da faculdade, do trabalho, da vizinhança. Mas pode ser no posto de gasolina, na farmácia, no mercado, na manicure, no cabeleireiro, em casa. Brincamos aqui no primeiro culto, de repente vai dizer: mas eu vivo enclausurado em casa. Faz mal não, sempre tem alguém fazendo a leitura da água, da luz, sempre tem alguma encomenda que chega na sua casa. Seja canal do agir de Deus na vida de quem vai fazer esses trabalhos, mas você pode ser. É por isso que essa lição ela traz para mim: seja um canal que Deus quer usar, e esteja disponível para Deus. Quando nós olhamos para isso, então, quando nós olhamos para a nossa igreja, e aí isso aqui me chamou muito a atenção enquanto eu li esse texto, enquanto a gente trabalhava essas lições. Confesso que o que vamos dizer aqui agora mexeu com o meu coração muito, porque nós vamos perceber que como igreja nós temos muitos desafios. Nós falamos aqui, nós temos o desafio de um novo templo para um novo tempo. Nós temos um desafio de alcançar um alvo aqui de missões que para nós é alto. Nós temos o desafio de concluir a nossa construção para termos melhor espaço, para podermos abrigar melhor os cultos, a escola dominical, a escola bíblica, os projetos, né, Anderson? O jiu-jitsu, que já não cabe mais gente aqui. Se tivermos de casa cheia, que é a melhor coisa que tem, às vezes tem que ficar 10 pessoas encostadas num canto, porque não dá de todo mundo fazer o rolo ao mesmo tempo, aí você tem que esperar a vez depois. São desafios. E como é que eu estou encarando esses desafios? O que eu quero participar nesses desafios? Mas talvez dentre esses desafios que nós temos como igreja,
talvez o mais difícil de todos, talvez aquele que mais mexe assim com a gente, talvez aquele que mais eu dou aquela recuada e digo assim, não, isso aí não. Pastor William falou aqui agora há pouco, se você não participa, de um pequeno, ou foi o pastor Aguinaldo, se você não participa de um pequeno grupo, vem participar de um pequeno grupo. Um dos desafios mais difíceis que nós temos é multiplicar o pequeno grupo. Sabe por quê? Porque você se acostumou com aquele grupo. E aí quando fala em multiplicação, você olha e fala assim, mas poxa, eu vou ter que ficar longe daquele povo. Eu vou ter que ficar longe, pastor Aguinaldo, do Marquinho, da Fernanda. Mesmo ele sendo atleticano, mas a gente se dá bem. Fazer o quê? Vou ter que ficar longe de outros que estão lá no grupo, Maivaldo, Solange, por aí vai. Tantos outros que ali estão, Darlis? E aí de repente na multiplicação, sabe o que acontece? Esse pessoal que você está acostumado não está mais perto. E aí começam a vir outras pessoas para o grupo. E a nossa dificuldade é olhar para elas e dizer assim, estava tão melhor lá no outro, estava tão bom lá no monte, Como o pastor Fabrício pregou aqui, estava tão bom no monte que eu queria fazer 3 cabaninhas lá, ficar a gente lá no monte, Lembra? Pedro e João? Pedro, Tiago e João. Faz 3 cabanas, a gente fica aqui, contemplando essa belezura. Mas a gente precisava descer para o vale. A gente precisa multiplicar para que outras vidas sejam abençoadas, para que outras vidas sejam alcançadas. E aí quando a gente olha para esse desafio, eu diria que não há, o que a gente mais traz para pensarmos então, diante do que foi dito aqui, de seguir em frente, aliás, de não temer as dificuldades, de seguir em frente e ser um canal de Deus. O que você está disposto a fazer? Mesmo que você tenha que deixar o grupo que você faz parte, porque vai multiplicar e você vai para um outro, seja canal ali. Nessa semana ou hoje, eu entendo, todos nós estamos sendo desafiados a principalmente nos tornarmos canal do agir de Deus para abençoar outros, canal do agir de Deus para fazer diferença na vida de outros. Enquanto o louvor se aproxima, eu quero que você curve a sua cabeça, feche seus olhos. Talvez a gente tema alguns momentos, alguns instantes da vida, talvez a gente não consiga seguir em frente, mas mesmo que a gente não tema e consiga seguir em frente, o que nós mais precisamos em nossa vida é realmente sermos canais do agir de Deus. E eu quero desafiar você nessa noite a repensar a sua caminhada, a sua jornada cristã, a repensar as suas ações, a repensar os seus medos, temores, dificuldades, mas a repensar principalmente o seu agir diante de Deus e a sua disposição em ser um canal de bênção para esse Deus, em ser um canal por meio do qual Deus deseja agir, em ser aquele que vai erguer a mão e o mar vai se abrir, em ser aquele que vai se colocar à disposição para que outras vidas possam conhecer o Deus que você conhece e se tornar canal de bênçãos também para esse Deus. Eu quero desafiar você, não a vir aqui à frente ou a levantar a mão, mas a fazer um compromisso com Deus neste momento, e a dizer a Deus nesse momento: Deus, eu aceito o desafio de ser canal de bênção diante de Ti, e que o Senhor te abençoe. Amém. Você pode se colocar de pé, vamos louvar ao Senhor.
dessa canção a tua oração nessa noite. Erga a tua voz, adore, exalte o nome dele. Erga a tua voz, exalte o nome do nosso Deus. Nós engrandecemos a ti, Senhor. Adore, exalte o nome do Senhor. Nós fomos desafiados nessa noite. Eu queria que você fechasse seus olhos. Nós fomos desafiados pelo pastor Cardoso a sermos instrumento nas mãos do Senhor, a sermos usados nas mãos dele, a não desistir, a não recuar diante dos desafios e das lutas que enfrentamos, mas que de fato possamos ser instrumento nas mãos do Senhor para a proclamação e anúncio do Evangelho em todo o tempo. E essa canção agora, Hosana nas alturas, ela tem dois significados. Você pode usar ela clamando para que o Senhor possa salvar a sua vida, para que o Senhor que está nas alturas venha salvar-me, Pai, venha transformar a minha vida. Ou você pode dizer glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Por isso que essa canção vai dizer: limpa o meu coração, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver e não enxergar com os olhos humanos. Mas a canção vai dizer: com o amor que o Senhor tens por mim, o amor que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor quer usar a sua vida do seu jeito, nas suas particularidades, com as suas habilidades. O Espírito Santo que está no seu coração, Ele quer usar você para demonstrar esse amor a outras pessoas, para os seus vizinhos, para os seus amigos, talvez para aquelas pessoas que são desafiadoras na sua vida. Mas Deus também quer salvar a sua vida nessa noite, quer transformar a sua realidade. Se você ainda não teve um encontro verdadeiro com o Senhor, se você ainda não teve a oportunidade de reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador, hoje também é o dia de se entregar e cantar: Senhor, salva-me. Senhor, perdoa os meus pecados. Que a tua graça poderosa possa vir sobre a minha vida e perdoar os meus pecados. E assim poder entoar essa canção com toda a propriedade, com todo o fôlego de vida, de que Ele salvou a sua vida e de que Ele pode transformar e usar a sua vida. Então eu queria convidar você a cantar esse trecho de novo, adorando, exaltando o Senhor, dizendo: Hosana, Hosana nas alturas. E fazer desta canção a sua oração, colocando a sua vida diante do altar do Senhor, colocando: Deus, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos nessa semana. Amanhã, na próxima segunda-feira, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu quero adorar ao Senhor, eu quero falar de Jesus lá no meu trabalho, lá onde o Senhor tem me colocado.
Senhor, eu quero ser usado por Ti, Deus. Então eu quero convidar você, adore ao Senhor, erga a sua voz, clame a Ele, hosana nas alturas. Vamos juntos adorar o nome dEle. Com todo o teu fôlego, com toda a tua força. Ele é o único digno de receber toda a adoração e todo o louvor. Se você quer reconhecer a Jesus, declare isso também. Obrigado pela Tua palavra ministrar ao nosso coração nessa noite, Deus. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, falando aos nossos corações, Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor quer nos usar como instrumentos nas Tuas mãos, Deus. Continue, ó Deus, a limpar o nosso coração, a transformar o nosso ser, ó Pai, e abrir os nossos olhos para enxergar, ó Deus, a Tua vontade, o Teu amor sobre as nossas vidas, Pai. Nós clamamos a Ti, Deus. Pedimos, ó Pai, nos dê uma semana na Tua presença, uma semana de paz, guardados e protegidos pelo Senhor, Deus. Leva cada um dos meus irmãos agora guardados e protegidos, ó Deus, debaixo da Tua poderosa mão, Pai. Toma aqueles que estão em casa agora, Pai, que cultuaram através da internet, Deus. Visita os Teus filhos agora, Pai. Abençoa-os em nome de Jesus, Pai. Isso é o que nós oramos e nós clamamos a Ti, Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que a consolação do nosso Espírito Santo e que o amor do Seu amado Filho Jesus possam estar com a Tua igreja reunida aqui, ó Deus, e com todo o Teu povo espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que você tenha